Ok, estamos no ar. Washington, estou aqui com meu amigo Washington Conceição, é um ex-colega da IBM, e vai dar uma palhinha para a gente como é ser jovem aos 91 anos de idade. Né? É inacreditável o que o Washington faz ainda nessa idade, quer dizer, não é nenhum detrimento da idade, exatamente porque a gente vê hoje no mercado muito etarismo, né? Quer dizer, uma busca insana de deletar as pessoas pela idade. E o Washington, obviamente, é a prova viva de que isso não faz o menor sentido. Né? Não adianta eu falar. Eu vou mostrar o Washington para vocês. Washington Luiz Conceição nasceu no Brasil, no Paraná, foi criado em São Paulo, né? Formou-se em engenharia civil pela Politécnica, né? E depois de alguns anos de atividade em engenharia civil, ele foi admitido na IBM, né? Em São Paulo, onde trabalhou por 24 anos. Depois foi transferido para a Matriz em 1970 e desde então ele reside aqui, se aposentou e reside aqui no Rio de Janeiro, né? Após deixar a IBM, prosseguiu em suas atividades na área de marketing, vendas e consultoria até 2009, né? Aposentado, publicou seu primeiro livro em 2009, aos 76 anos, está começando ainda. Nonagenário, né, continua escrevendo como escritor independente. É isso, como se não fosse pouco, bastante, né, meu amigo Washington? E aí, dá um alô aí para o pessoal, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, e boa tarde aí para o João e para todos que estiverem assistindo, forem assistir a essa entrevista que ele está fazendo comigo. E é um prazer muito grande estar aqui e realmente eu acho importante que a gente mostre o que pode fazer na idade e, como eu vou comentar mais adiante, e como a gente fez, né, para poder ser cuidado para chegar aqui, né? Então, então vamos fazer o seguinte, Washington, vamos começar com o seguinte, né? Quando você se aposentou, qual foi o seu programa de vida? O que você começou no dia D+1 da sua aposentadoria? O que aconteceu? A que você se dedicou em termos de atividade? Bom, depois de todo esse tempo de trabalho, quer dizer, eu trabalhei 54 anos, né? E então, de repente, eu não tinha mais trabalho, né? Além da IBM, eu trabalhei depois da IBM em várias empresas, etc., mas então parei com o trabalho de consultoria e decidi me aposentar. Eu me aposentei em 2009, minha mulher, a Leila, minha esposa, né? E eu vou mencionar a Leila aqui, porque nós formamos um casal de idosos e fazemos tudo junto, né? De modo que Leila se aposentou no ano seguinte e nós tivemos, então, o desafio da aposentadoria. O que muita gente pensa é que o aposentado tem uma boa vida enorme, né? Mas não é, ainda a gente continua... Para quem quer estar ativo, não é assim, né? Não, mesmo, quer dizer, a gente não considera, por exemplo, que em casa a gente vai ter bastante trabalho, que a gente tem bastante atividade com a família e que a gente ainda vai manter relacionamento social e etc., né? Então, as coisas mudam porque na aposentadoria o desafio é esse, é você atender os trabalhos que ainda vai precisar fazer e depois, vamos dizer, o tempo que sobrar de todo o trabalho e também vamos dizer, do lazer, né, que pode fazer, televisão, cinema, assim, e qual é a atividade o que você vai fazer com o que sobra de tempo. E até não é muito, mas faz falta para a gente fazer alguma coisa que, enfim, para quem está acostumado a trabalhar, precisa fazer mais alguma coisinha. E o que aconteceu conosco é que, realmente, a nossa atividade continuou, né? Então, como nós enfrentamos o desafio da aposentadoria, nossa atividade social, com a família, etc., continuou. Ainda ganhou um pouco de alegria, porque nós tivemos ainda o tempo para dedicar ao nosso neto carioca aqui, que era ainda garoto, né? E tivemos bastante tempo para eles. Foi muita felicidade. Muito bom. Mas e aí, em casa, continua tendo que administrar uma casa e ainda temos uma pessoa jurídica da família, né? Uma firma
do pai com os filhos, né? A Leila, como sempre gostou de trabalhar, foi gerente de CPD, né, cliente da IBM. Está acostumado. Está acostumada. Então, ela assumiu com a administração, a direção administrativa e financeira da casa e também continuou tratando dos assuntos da família, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Washington. Você obviamente, um dos seus chapéus é de escritor, né? Você escreve livros, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: o que te levou a escrever livro e como é que você fez para publicar esses livros? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, atividade intelectual que eu procurei fazer, enquanto a Leila se dedicou a outros assuntos, foi escrever. Mas eu já tinha vontade de escrever desde quando eu estava trabalhando. Até no século passado eu já tinha pensado nisso, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu domino bem o idioma, né? Eu realmente tive um bom professor de português, que foi meu pai a vida inteira. Antes de ser advogado, ele era professor de português, não deixava para a gente falar errado em casa. Uhum. Então, eu dominava o português, né? E na IBM, nos clientes, eu fiz também um trabalho de redação bom. Eu me comunicava bem da forma escrita, né? Além de falar. Então, eu falei, bom, eu tenho condições de escrever. Eu tenho histórias para contar. Então, você veja, tendo trabalhado 54 anos e tendo uma infância antes dos 54 anos de trabalho, vivi 23 anos, né? Então, eu tinha coisas para contar da infância e tal, da minha atividade de engenharia, do tempo de jovem, que eu fiz de esporte, por exemplo, futebol na várzea, essas coisas, e eu resolvi contar, mas são causas, né? Eu não quis fazer uma autobiografia. A autobiografia, muitas vezes, a gente não consegue ler, porque o autor começa a contar toda a história da família dele lá atrás, quando quer saber a vida dele, chega lá. Então, eu contei causos, não se diz, né? Começou a dizer no interior e agora virou a palavra. Causos, exatamente. Causos. Eu tinha histórias para contar. E eu, mais ou menos por assunto, eu agrupei histórias, no tempo que eu era garoto num bairro afastado lá de São Paulo, outro tempo que eu jogava futebol na várzea, outro tempo aí, meu tempo de jovem engenheiro, depois disso, as coisas, até coisas do tempo do trabalho, IBM, etc. Então, eu contei essas histórias, eu queria contar essas histórias. E em 1998, eu ainda estava trabalhando até no escritório de um colega nosso, Moisés Lieberbaum, e fiquei sabendo que um outro colega nosso, chamado Álvaro Esteves, tinha publicado um livro, que se chamava Questão de Tempo, era sobre gerenciamento de tempo. Eu falei, bom, vou perguntar como ele fez para publicar esse livro, mas ele tinha relacionamento com a editora e tudo, fez do jeito que se fazia, através da editora, mas ele teve a gentileza até de mandar por e-mail o programa do projeto dele, que providências ele tomou, etc. E eu guardei, só que não fiz nada, fui adiantar o livro mesmo, lá só em 2008, né? Mas eu guardei isso, usei a informação que ele deu e fui ensaiando histórias, né? Histórias do tempo da engenharia, quando eu era engenheiro civil, antes de entrar na IBM, eu viajei muito pelo interior de São Paulo a trabalho e tive lá meus lances diferentes e eu conto essas histórias. Bom, essa vontade de contar a história me fez, em 2008, escrever o livro. Eu preparei, além daquilo que eu já achava que tinha condição para escrever, eu fui procurar livros que ensinassem a escrever, ensinassem escritores, né? Uhum. Tem algum, até pesquisei lá na faculdade onde meu filho mora nos Estados Unidos, ele se formou lá em Stanford, na Califórnia, e fui na biblioteca lá procurar livros sobre isso. Em geral, eles não era exatamente o que eu estava procurando, mas achei um muito bom, depois e mais outro. Estudei um pouco de como abordar o livro, como você tratar, escrever nome, vamos dizer, se escreve
no seu nome pessoal, então você escreve feito Deus, quer dizer, todo mundo, você sabe todo mundo que está sentindo. Bem, enfim, eu estudei, me preparei e escrevi o livro. Escrevi o livro, eu chamei o livro de Histórias do Terceiro Tempo. Ok. Então, muita gente achou que era terceira idade, não era. O terceiro tempo, João, era o tempo que a gente tinha lá no Caxinguelê, a turminha aqui da IBM, futebol, né? De noite, na quarta-feira, eu já era veterano, né? Não enxergava direito por causa da eliminação pobre lá do campo, mas eu ia lá jogar e tal. E era divertido, e muito bom aquele pessoal. E eu joguei com esse pessoalzinho aqui no Rio até os 50 anos. Né? Muito bem. Me diz uma coisa, Washington, além de livro, você também publica crônicas, né? Fala um pouquinho desse lado aí teu, com relação às crônicas. Então, eu vou chegar lá assim rapidamente. Então, depois desse livro, eu publico, mas eu queria comentar que esse primeiro livro, eu tive que recorrer a gráficas, e que fizessem, vamos dizer, uma tiragem pequena. Então, a gráfica era a Xerox associada à Universidade, a UERJ, né? Não, é por aí. Então, e tinha uma gráfica que fazia esse trabalho. Quem me orientou foi o nosso outro colega da IBM, o Carlos Gentil Vieira, que já tinha feito isso. Então, eu publiquei assim. Depois do segundo livro, também foi publicado desse jeito. O segundo livro não estava no meu programa inicialmente, mas ele foi provocado por uma das pessoas que foi o lançamento do meu primeiro livro. O primeiro livro eu consegui, eu imprimi na gráfica, comprei 200 exemplares, botei na livraria da Conde, lá no Leblon, e convidei os amigos todos, e eles foram muito gentis, compraram o livro, etc. Mas é claro que o que eu ganhei do livro deu para pagar, lá o lançamento, né? Mas, e era, como eu disse... Pagou o seu sonho. Eu já sabia, quando eu escrevi o livro, que eu nunca escrevi um best-seller, que eu não ia ganhar dinheiro com isso. O Baldo, que era a Academia Brasileira de Letras, escreveu livros ótimos, até ele dizia que escritor não vive de escrever, né? Então, esse livro eu escrevi, publiquei, lancei com os amigos, depois eu fiz o segundo, porque uma pessoa, no primeiro livro, uma amiga nossa perguntou, escuta, como é que você fez para escrever seu livro? Eu falei, olha, eu tenho dicas, etc. Aí falei, bom, vou escrever um livrinho, contei tudo isso que eu te contei agora, como eu me preparei, então eu escrevi outro livro que é para você se animar a escrever seu livro. Ele está à disposição dos amigos. E o terceiro livro, eu tinha já planejado, é sobre o meu assignment na IBM em Chicago, com a família, né? Aquela vida... Você ficou lá o quê? 2 anos? 1 ano e meio, sim. 1 ano e meio. E 1 ano e meio em Chicago, com a família, e já com 3 filhos pequenos, né? A mulher, a gente morava lá no subúrbio, a Leila tinha que fazer tudo com as crianças, tomar toda a conta, e eu trabalhava em Chicago num projeto lá da IBM, que era confidencial, complicado, etc. Mas foi muito bom, foi ter histórias interessantes, tanto da nossa, vamos dizer, vida particular, lá da nossa vida em casa, como nós enfrentamos aquilo, e foi em 1968, quer dizer, faz tempo. E o projeto da IBM em si, como foi interessante trabalhar com 15 funcionários, eram 15 de todo do mundo e mais 15 dos Estados Unidos. Foi uma equipe que se apelidou de Pequena Nações Unidas, né? Então, mas foi muito bom, e eu quis contar essa história. Então, escrevi um livro chamado Projeto 3.7 e Nós. Também imprimi em gráfica. Mas aí vem a sua pergunta. Chegou um ponto que não dava mais para eu estar comprando o livro, né? Anunciar e perder dinheiro. Né? Não dá, porque vamos nos lembrar, o aposentado também tem que ter muito cuidado com o que está ganhando e a reserva. Não é sempre que você consegue uma aposentadoria que o mantenha no mesmo nível, tá certo? Então, eu parei de comprar coisa, mas apareceu isso. Eu vou falar depois, já que você fez a pergunta do blog, as coisas se entrelaçam. E o que aconteceu foi que o Gentil, outra vez, teve a iniciativa de
construir, implantar meu blog. Falou, vamos fazer um blog aqui, não sei o quê, você escreve aqui suas crônicas. Então, comecei a escrever crônicas no blog por iniciativa do Gentil, e foi um negócio muito bom. E me acompanha até hoje. Quer dizer, faz 13 anos que eu escrevo no blog, e às vezes eu faço mais crônicas, às vezes menos crônicas, etc., mas mantenho. E o blog tem a finalidade de escrever para os amigos. Quer dizer, um jeito de comunicar com os amigos também é o blog. E eu tenho como princípio de não colocar lá nenhum assunto polêmico, porque a opinião dos amigos pode ser diferente, e eu não brigo com amigo, lógico, é com adversário, né? A minha imagem, eu estou sentado numa sala com os amigos, estou conversando, eu vou abrir uma discussão política? Não, de jeito nenhum. Então, foi o que eu fiz, e o blog estou conseguindo fazer isso até hoje. Mesmo quando os assuntos são mais agradáveis, etc., eu procuro não abrir polêmica. E porque também pode haver comentários, e os comentários, em geral, são também amigos. Bem, então, o blog foi implantado pelo Gentil, e eu passei a escrever crônicas sobre assuntos variados, além do livro. E depois eu percebi o seguinte: você escrevendo na crônica, 2 por mês, que eu comecei, depois 3 cada 2 meses, etc., variando, né? E você, de repente, você olha assim e fala, bom, publiquei tantas crônicas em 2012, 2013, eu vou juntar isso num livro. Aí apareceu a possibilidade de você fazer e-book, publicar e-book e publicar o livro impresso on demand, quer dizer, eu não tenho de mandar fazer 200 livros e comprar 200 livros. Eu posso mandar publicar um livro on demand, eu compro um de prova, fica lá disponível para os outros. Se eu quiser comprar 20 para depois dar de presente, eu posso fazer, que é o que eu faço mais, é dar livro de presente. Então, eu comecei então, a publicar e-book, que tem que aprender a maneira de mandar o arquivo, etc. e tal, mas isso eu faço muito bem, não tem problema. E também fazendo da forma que, no caso de e-book, eu faço com Amazon, né? .com. No caso de livro impresso, eu faço com Amazon.com, lá fora do Brasil, e agora no Brasil eu faço com uma editora chamada Uitlap. Mas aí a formatação é que é a questão, a preparação da capa, etc. Mas eu já aprendi bem isso. Então já dá para ver que você é um cara bem digitalizado, né? É uma coisa sim. que já fica bem claro, né? Você está voltando algumas coisas do passado, mas o seu presente mostra a sua atuação, inclusive digital, que é uma coisa muito bacana. Eu, nesse aspecto, eu até escrevo crônicas também sobre isso. Quer dizer, no computador, eu sou usuário do Office, né? Principalmente Word, PowerPoint e Excel, né? E com isso eu me viro muito bem. Nos clientes eu já usava bem isso, eu fazia planilhas aí incríveis nos clientes para fazer apurações as mais variadas. Mas, enfim, no blog, blog e na publicação de livros, eu tenho uma ferramenta boa. Ainda mais que está sendo aperfeiçoado cada dia, né? Hoje você, se quiser digitar para o Word, você dita. Se você quiser ouvir o que escreveu no Word, você cada vez mais fácil, graças a Deus. Então, e publicar tem sua rotina, tem as exigências da Amazon e as exigências da Uitlap, que são parecidas, e eu consigo publicar. Tanto que, a partir daí, eu parei de gastar dinheiro comprando vários livros para oferecer. Não, eu compro alguns, dou de presente, né? Muito bom. Agora, outro dia, conversando sobre esse assunto, não sei como surgiu, motorista de Uber, fez a pergunta, mas você vende? Não vende nada. Vender depende de muita coisa, né? E de forma que o que eu tenho usado mesmo, alguns amigos compram, alguns amigos, para os outros eu dou de presente, e o e-book, embora seja barato, né, eu coloco assim mesmo naquele programa que a Amazon tem, que você, pagando a mensalidade, você pode ter de graça todos os livros que estiverem nesse programa. E meus e-books são todos no programa do KDP. Como é que é? É um programa que a
a Amazon tem, Uhum. de zero. Tanto que quando o livro está nesse programa, você vai lá na Amazon, abre lá, e digital, ele fala assim, zero. Embaixo disso, para quem paga o KDP, sem, não sei nem como é que é. Washington, deixa eu te perguntar uma coisa importante que tem a ver com o que nós estamos conversando, a questão da longevidade, né? Você sabe que eu tenho um canal no YouTube, né, que chama-se o Arif, né, que vai desde aquele princípio antigo que a gente tinha na nossa escola, né? O Arif, e se, né? E se, que a nossa vida é um constante Arif, né? Quer dizer, a gente tem que estar preparado para todas as contingências que a vida se apresenta, né? Principalmente para nós que somos longevos, né? Eu já me considero longevo mesmo com 73, né? E a gente tem essa preocupação com a longevidade. E a gente sabe, obviamente, que quanto mais tempo a gente permanece por aqui, todo mundo quer ficar por aqui, mais tempo você vai demandar sobre todos os lados. Então, eu queria saber de você o seguinte, com relação à longevidade, né? Como é que você vê essa questão da longevidade? Porque uma das coisas, por exemplo, que me machuca é ver o trato da longevidade de uma forma piegas, né? Você pega uma pessoa com mais idade, aí fica mostrando que ele vai à pracinha, que ele ainda joga xadrez, que ele sabe fazer a dancinha de salão, tá certo? Eu não sei se isso te irrita, isso me irrita profundamente. Não pelo fato da pessoa fazer isso, mas pelo que você fica explorando para mostrar que a longevidade se dá na medida que você se dedica só a essas coisas. É óbvio que não é só essas coisas. Então, eu particularmente acredito que um projeto de vida é que dá longevidade à pessoa, seja ele qual for. E você é um belo exemplo dessa longevidade que você vem adquirindo através do foco no estudo, na pesquisa, na participação, na leitura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a gente vai comentando, então, batendo uma bola sobre essa questão. Eu, em princípio, obviamente, como eu tenho certeza você, somos contra o etarismo. O etarismo, no mínimo, é burro, né? O etarismo que diz que bota um X em cima da pessoa para dizer você é que nem remédio, tem prazo de validade, passou, eu acho que não faz o menor sentido. Tem muita gente boa, e você é a prova viva disso, de que são ainda muito capazes e podem contribuir da forma que elas quiserem, né? Da forma que elas quiserem. Então, eu acho assim uma tristeza quando o mercado bota um X e dá um prazo de validade para a pessoa. Então, como é que você vê isso? Queria a tua opinião a respeito disso aí, já que você é um expert nesse assunto. Eu sou uma pessoa que está vivendo bastante, né? Então, eu atribuo, como eu vejo o que está sendo falado em relação aos velhos, de vez em quando acontece. Uma das primeiras crônicas que eu escrevi no blog se chama Idosos e Jovens. E eu comento que realmente os idosos mudam, né? Fisicamente mudam. Então, como eu vejo que realmente eu me considero fisicamente relativamente bem. Quando Não, tá bem, muito relativamente bem. é aquela história, quer dizer, relativamente porque eu tenho 91, aliás, tenho 92 anos, 92, e com 92 anos não se espera que o sujeito esteja caminhando bem, chutando uma bola, né? Na verdade, nós temos problema do desgaste físico, eu tenho, né? Essa idade é inexorável, a gente tem que ter. É mais ou menos o seguinte, Washington, o hardware vai piorando, mas o software é cada vez melhor. A gente mantém, né? Mantém. Então, outra coisa, precisa ter cabeça para aceitar isso e procurar se cuidar da melhor maneira, né? Procurar o atendimento médico que prolongue a vida, né? Porque a gente quer continuar aqui mais um pouco. E então essa é a minha visão. Agora, não há dúvida nenhuma que o fato de ter trabalhado até 76 anos de idade, seriamente, né? Como consultor de empresa, quer dizer, você vai lá, está atendendo o cliente, quer dizer, não é um velhinho que vai levar para o sol, tiro do sol, né? Uhum. Então, isso foi muito bom para nós, para mim e para minha mulher. Né? Quando eu falo de longevidade, eu estou com um casal aqui, nós somos um casal que está somando 181 anos de idade, né? Ela tem 89, eu tenho 92. Então,
em primeiro lugar, como eu vejo isso, se você mantiver atividade de trabalho e depois mantiver uma atividade de intelectual, você, então, não pode ser considerado um velho imbecil, né? Agora, as coisas mudam mesmo, né? Por causa mesmo do organismo, etc., e alguma coisa, mas talvez que a pressão, né, de ter que lutar contra coisas que até no meu discurso de 85 anos e 90 anos eu menciono, você tem que lutar para não ser um velho ranzinza, você tem que lutar para não ter muita preguiça, de vez em quando, tem que se mexer, etc. E tal. Agora, certamente cabeça é essencial, a cabeça é essencial. E isso a gente tem que cuidar muito. E o jeito é, primeiro, trabalhando, segundo, tendo uma atividade intelectual realmente que demande, né? Que é fundamental, né? Fundamental. Outra coisa importante é aquilo que nós fazemos de vez em quando, que é almoçar juntos, os ex-colegas, né? Aquele grupo mais velho é o meu social importante, né? Além da família, etc. Mas, então, ter relações... E há várias recomendações para idosos, né? Que você toda hora vê. Então, tudo bem, né? Tem que tomar água, não sei quanto, tem que tomar água. Você sobrevive se tomar água. Tem um negócio assim, né? E exercício, etc. Procura fazer. Isso eu escrevi várias crônicas sobre isso e tenho também outros escritos sobre a questão de idade. Então, eu juntei tudo isso num livro, que eu estou publicando agora. Bacana. Um livro que se chama sobre a longevidade. Um Casal de Idosos e a Longevidade. Agora, por quê? Por quê? Não é um livro que eu tenho assim, desenvolvido uma teoria e um manual de como você se tornar um velho saudável, nada disso. Eu conto, meio de crônicas e alguns tópicos anteriormente, e posteriormente eu conto o que nós sofremos com a idade, que nós enfrentamos e como nós nos tratamos, como nós nos cuidamos, né? No caso, é o casal, né? Porque a gente teve, claro, a saúde, o organismo vai se desgastando, aí você tem que controlar a pressão, aí de repente você precisa botar um marca-passo, de repente tem câncer como eu tive, né? Câncer na próstata, e tem que tratar com rádio. Isso aí faz parte do show, né? É do hardware. E eu escrevi sobre isso. Minha esposa fraturou o quadril e tal, tudo, eu escrevi essas coisas, mas também escrevi as crônicas daquilo que a gente faz para levar a vida, né? Para se recuperar, né? Então, a vida que vale a pena ser vivida. Exatamente. Então, uma das coisas importantes realmente é ter essa atividade. Por exemplo, no meu caso, é escrever, no caso da Leila, é trabalhar como ela gosta de fazer, né? Ainda com as coisas que ela me dava no tempo da atividade, do trabalho antes da aposentadoria. Né? Então, agora, como aquele primeiro sobre etarismo, né, que você fala, né? Existe mesmo assim uma certa prevenção. Agora, quando a gente conversa com as pessoas, aí eles sentem que não é o velhinho que tira daqui e põe ali, né? Por quê? Porque tanto que a maioria das pessoas, quando eu digo minha idade, eu faço isso até com motorista de Uber, né? Eu digo a idade, tá? Mas o senhor não aparenta? Eu falei assim, o senhor não aparenta 92 anos? Eu falei, 91,5, né? Não faz brincadeira. Mas, enfim, há uma vamos dizer, unanimidade nisso, né? Que é o relativamente bem, como nós estamos, né? E o que aconteceu quando eu fiz o meu discurso da comemoração de 90 anos, tinha um amigo na reunião, depois do meu discurso lá, ele falou, Washington, qual é a fórmula? É essa que nós estamos conversando aqui. Fórmula não tenho, mas eu posso contar. Por isso que essa pergunta me fez escrever o livro. Eu falei, bom, eu vou pegar, na verdade, é juntar as crônicas, né, acrescentar mais alguma coisa, editar e etc., e produzir um livro que conte como um casal está se mantendo longevo, né?
E enfrentando dificuldades, enfrentando desafios, né? Porque não é bolinho, não. Fratura de quadril da mulher, fratura isso aqui, e câncer de mama, câncer de próstata, não sei o que lá, tudo isso a gente vai enfrentando e vai levando. É, E a cabeça, graças a Deus, tá boa. tá boa. Isso é Agora, eu isso. acho, deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que é importante. Isso que você falou que acontece com você hoje aos 92, já acontece comigo aos 73, né? Só para você ter uma ideia, das pessoas olharem para mim e dizer, pô, você está bem, não parece a sua idade e tal. Isso não tem a ver com hardware, não, tem a ver com software mesmo. É aquilo que você falou, Não, olha para você... É difícil dizer que você tem 73 anos do jeito que você é ativo, né? Exatamente. Do jeito que você inventa a moda e faz as coisas, né? Então, exatamente. Então, é isso que eu acho que dá um renascimento para a gente, é o foco de vida, é o projeto de vida. Eu me bato muito com isso, porque eu vejo muitos dos nossos amigos ex-IBMistas, no meu caso, outras empresas que eu trabalhei também, que o cara já está quase se enterrando já, ele está com 70, já está despedindo de todo mundo, já acha que não serve para mais nada. Quer dizer, você sem um projeto de vida e sem uma dedicação, sem um foco, você se torna aquele velhinho chato mesmo, não tenha dúvida disso. Né? Eu aqui só estou fazendo uma comunicação dentro do meu canal contigo, é para mostrar exatamente como é que uma pessoa com uma idade, que nós somos idosos, como é que elas podem ser produtivas, como é que elas podem ser ativas, e é isso que a gente quer para todo mundo. Já que a gente vai ficar aqui por mais tempo, né? Então, vamos ficar por aqui de uma forma feliz, fazendo os outros felizes também, sem ser aquele velhinho ranzinza, como você falou, né? E você dá um exemplo disso. Eu acho que você é mestre nisso aí, né? Mas fala aí. Mas, então, nesse livro que eu estou... Já anunciei o e-book dele, e o impresso eu estou aguardando chegar o livro de prova da Wiclap, porque quando a gente imprime, a gente não vê como ele ficou, né, no papel. Quando chega o livro do papel, a gente vê. E aí eu vou mandar até um aviso no blog, e eu aviso os amigos, né? No WhatsApp também, eu aviso eu vou avisar os meus amigos sobre o seu livro também, pode estar certo. Então, quanto a isso. Agora, quanto aos livros, eu continuo escrevendo, etc. É verdade que acho que o trabalho mais importante que eu fiz foi um livro que resultou... na verdade, ele é mais um livro de história, do resumo histórico do século XX, porque eu fui escrever a vida dos meus pais, né, de um casal, Osmar e Jurema, no século XX. Então, esse livro foi o meu trabalho mais importante, que eu pesquisei, que eu li livros, etc. Além de ter vivido pelo menos metade do século, né, passado, acompanhei a história toda do Brasil, de São Paulo, do mundo, eu acompanhei. Além disso, eu fui ler os livros para consolidar. O que muitos veem na história, a gente viu na vida, né? Eu acho uma coisa sensacional, a longevidade, é você passar esse curso de tempo vivendo tudo isso, né? É quando aquela história, os planos econômicos, era uma inflação de 40% ao mês, a gente estava lá, a gente viveu isso. Uma revolução, a Revolução de 64, a gente estava lá e viveu isso, né? E todas as outras coisas que foram evoluindo. E hoje a gente percebe quanto de narrativa tem em cima disso, né? Quanto de narrativa tem em cima disso. Mas, enfim... esse livro, então, foi o trabalho mais importante, porque houve um esforço grande. Simplesmente eu não estava contando uma história, estudei a história para colocar o resumo, que era o cenário da vida dos meus pais e da família, né? E o outro livro de Chicago também é um livro interessante, mas, como eu disse a você, quer dizer, eu não espero venda de livro, nem do no e-book, às vezes, é interessante, porque a Amazon, naquele programa do KDP Unlimited, me lembrei do nome, KDP Unlimited, eles contam as páginas que foram lidas. Não sei como é que o computador faz isso. As páginas que as pessoas leem. Então, eu recebo um dinheirinho pelas páginas que a pessoa lê, mas é um trocado muito engraçado, que é um negócio que nem sei se dá para declarar de tão pequeno que é, mas, mas enfim, eu pus É um direito autoral. Mas, enfim, isso é até engraçado, mas é interessante que há isso. Outra coisa é o prazer de você... É um negócio engraçado, é um prazer você abrir
o Amazon.fr, lá da França, botar o nome Washington Luiz Vasconcelos e aparecer os meus livros. É engraçado isso, né? De vez em quando eu tenho umas coisas assim. E no meu blog, o meu blog diz onde os leitores, o pessoal que visita meu blog, dos outros países, né? Então, você fica com... Às vezes a gente vê que são robôs, né? E outras vezes não fica tão evidente assim. Mas você vê lá, de repente, quem eu conheço lá, nesse país aqui, lá longínquo, né? Está lá e tem lá Rússia, China, e às vezes Israel. Bem, é interessante. O blog também é um negócio interessante nesse aspecto. Isso me distrai e me faz colocar, assim, do ponto de vista do software que eu uso, eu me coloco em dia. Agora, eu até em crônicas eu comento que quando chega a hora de usar o celular, tem que chamar o neto para ajudar. Né? Porque o celular... Somos estagiários. Mas isso aí... Mas eu sei que você também tem um lado desportivo, né? Nas suas crônicas, na tua vida, né? Qual é o teu time? Só para falar para a galera saber. Olha, eu sou de São Paulo, então a gente traz de criança, né? O time de preferência do coração. E eu sou corintiano. Corintiano. Aqui no Rio, meus filhos são Flamengo, né? Mas eu sou corintiano. Eu também sou. E eu joguei na base em São Paulo, etc. Então, como eu faço crônica sobre futebol também, eu percebi o seguinte: se vocês... O Washington Luiz Vasconcelos não é conhecido, né? Se fosse o Baldo, se fosse Fernando Veríssimo, e etc., livro de crônica, você vai se procurar pelo nome do autor, Fernando Veríssimo. É a marca, né? Agora, para o meu nome, eu acho que o Luiz Vasconcelos, eu escrevi livros de crônicas, juntei crônicas em livros e não houve nenhuma atração, né? Aí eu falei, bom, eu vou juntar por assunto. Então, primeiro eu juntei um de falando de pessoas, onde, naturalmente, as pessoas podem ter algum interesse se for da família, etc. Tal, né? Mas outro que eu juntei foi falando de futebol. É o último. Então, eu peguei crônicas sobre o que eu escrevi de futebol, tanto as crônicas como a parte que eu escrevi no meu primeiro livro, da minha carreira, né, como esportista, como futebolista amador de várzea de São Paulo. E contei até o Caxinguelê está lá, né? Até no Caxinguelê eu falei, mas enfim. Então eu reuni isso, falei, bom, agora crônica sobre futebol, eu quero ver o que acontece, porque aí o que vai chamar atenção não é o nome do autor, é o assunto. O assunto, né? É o assunto. Então eu estou agora juntando por assunto. E futebol, falando de futebol, é o que eu escrevo lá, conto as histórias todas, né? Washington, deixa eu te falar uma coisa, eu ficaria com você aqui por muito mais tempo, a gente tem um tempo limitado também para fazer assim, esse tipo de podcast. Eu queria só o seguinte, das coisas que a gente falou, o que a gente não falou e que você tem certeza que é importante deixar registrado aqui na nossa conversa? Olha, eu tenho a impressão que eu toquei no assunto, um dos assuntos importantes realmente, o idoso tem que se manter financeiramente, né? Porque esse é um ponto importante, né? Quer dizer, o dinheiro acaba. É uma coisa muito, vamos dizer, um preço já, minha mãe reclamava disso, minha mãe morreu com 97 anos, né? E lúcida, né? Então, o que ela reclamava é o seguinte, é a perda de amigos. Quer dizer, é bom que agora os outros também estejam durando, porque a gente não perde muitos amigos, mas você avançando na idade, tem chance de perder amigos. É lógico. Nós estamos vendo isso. É o lado ruim, né? Esse é o lado triste, né? Agora, em compensação, você está vendo que essa geração que vem depois de nós cuida muito mais do corpo do que nós cuidávamos, né? Eu que fazia ginástica de vez em quando, jogava futebol, e era meio de fim de semana, não sei o quê, eu fiz ginástica, etc., até fui realmente relativamente ativo. Mas meus filhos, eles malham todo dia. Eles dizem, pô, e olha, eu já tenho filho com mais de 60 anos. Então, esse pessoal vai durar mais. Então, o que eu espero é que essa geração dure mais. Eu tenho a impressão que eles estão se preparando para fazer isso mesmo. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela conversa. Ela vai estar gravada, disponibilizada no meu canal do YouTube, que é o Arif. Eu tenho certeza que esse teu depoimento vai estimular muita gente que está meio borocochô,
Porque a vida é feita de projeto, de foco, né? Se a gente não tem projeto, foco, dedicação, seja ela qual for, não sei, cada um dedica o seu, mas sem isso a coisa fica difícil de levar. E eu vejo muita gente, infelizmente, alguns dos nossos colegas, que a gente já trabalhou também, a dificuldade que as pessoas têm de transar a vida, né? Porque a gente continua aqui, então tem que encontrar o mínimo de satisfação para poder dar continuidade. Então, eu te agradeço mais uma vez, Washington, pela tua participação. Pode ter certeza que foi e vai ser importante. Vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, vou distribuir também na minha rede, para que as pessoas te conheçam como eu tive o prazer de te conhecer. E, na verdade, te conheci meio tarde, porque lá mesmo na IBM a gente não tinha tanto relacionamento. E nós somos, pela diferença de idade, quer dizer, eu acho que quando eu saí, você estava entrando. Exatamente, tem uma defasagem, mas não importa, o importante é que deu tempo, estamos aqui, estamos vivendo juntos esse mundo, tá bom, Washington? Muito obrigado, amigo, fica com Deus. Então, eu espero que o meu pessoal vai querer ver a gravação, você então vai me dizer, né, como é que a gente pode assistir depois, né? Eu vou mandar para você, inclusive, o link do YouTube, tudo direitinho, você vai ver tudo direitinho. E vou publicar lá no nosso grupo também, nos nossos amigos, tá bom? João, quem tem que agradecer sou eu. Foi uma oportunidade muito boa para mim e foi um prazer muito grande conversar com você. E meu desempenho foi aquele que eu posso fazer, mas tudo bem. Eu sei, foi ótimo, pode ter certeza, foi como eu esperava e sabia que ia ser. Um abraço, Washington. Outro, hein, para você. E vamos nos ver quarta-feira, se Deus quiser. Tá legal, vamos lá. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui.